Olha, a gente vai conversar agora com o advogado Robert Baleense, porque na semana passada, Robert, a gente trouxe aqui uma foto em um vídeo que me mandaram, mostrando a precarização do trabalho em Teresina, né? Eu acho que é no Brasil, mas a gente vive aqui nessa terra, então a precarização do trabalho. O Robert, ele é advogado, tem especialização em Direito do Trabalho e Previdência e é da segunda turma do Tribunal Superior, do TST, da antiga Escola Técnica Federal, né? Então, bom dia. Bom dia. Só retificando, só sou bacharel de Direito e sou da segunda turma de Técnico em Segurança do Trabalho da antiga Escola Técnica Federal do Piauí. Tá bom. Que é o IFP hoje, né? Isso, que é Segurança o IFP. do Trabalho. Sou da época do professor Castelinho ainda. Professor Castelinho, exatamente. Olha, muito bem. Primeiro, você é especialista nesse assunto, vai poder nos dizer. E eu até comentei aqui, Robert, que não há o que fazer, já que tem uma reforma trabalhista aprovada. Essa precarização se dá, por exemplo, na Constituição Civil, né? No âmbito da Constituição Civil. Você vê os trabalhadores almoçando, fazendo suas refeições ali nas calçadas, por exemplo. É um nível de precarização, né, muito, muito grande. O que diz a lei sobre isso, Robert? Então, Cíntia, o que acontece? Nós temos a CLT, mas também nós temos as normas regulamentadoras, né? Quando a CLT ela preconiza que o Ministério do Trabalho é responsável por adotar normas regulamentadoras no âmbito da segurança e saúde do trabalhador, nós temos as NRs. E nesse caso em específico, nós temos a NR18 e a NR24. Certo? Então, com a reforma da CLT, ela não alcança diretamente essas NRs. Então, essas NRs vivem em constante alteração, reformulação, atualizações. Inclusive, nós temos já alterações agora em 2025, em janeiro de 2025, em 2024, final do ano de 2024. Então, ela vive em constante transformação. Ela independe dessa reforma da CLT. Certo? Então, no caso em concreto da construção civil, de um funcionário almoçando fora, numa calçada, que é lamentável, o que diz a norma? Ela diz que toda obra tem que ter seu ambiente, chamada área de vivência, com todas as espécies, com tudo instalado, lavabo, banheiro, vaso sanitário, local para banhar, armários, assentos e mesas para tomada de refeição. Lá, inclusive, diz que o assento tem que ser com tampo lavável, não pode ser qualquer tipo de mesa. Então, às vezes, o que a gente vê muito por aí de duas uma, então as duas. O empregador não cumpre com a legislação, ou então ele está cumprindo com a legislação e o próprio trabalhador não vai se fazer utilizar daquele ambiente. Ele prefere ir lá para fora. E isso deixa o empregador suscetível a ser penalizados. Vamos lá, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho fiscalizam, mas o poder principal de fiscalizar é o próprio empregador, através do seu mestre de obra, do seu engenheiro residente, seu técnico de segurança, sua assessoria de segurança do trabalho. Mas quando existe um tomador, o tomador também, por conta de sua responsabilidade objetiva, ele, por obrigação, deve exigir de quem ele está contratando que cumpra todas as normas, sob pena dele também responder. Então, não é verdade que não precisa mais ter refeitório. Só que tem agora essa exigência que é o seguinte, até a partir de 300 funcionários, é isso? Não. A NR18... De 30 a 300, perdão. A NR18, junto com a NR24, ela preconiza tudo isso. A quantidade, a fração. Então, você tem que ter refeitório para disponibilizar para os funcionários. Eu estou falando isso em canteiro de obras. Certo? Tem que ter. Às vezes você chega num local onde já tem até um piso feito, um prédio que tenha mais de um andar, já tem um ambiente já construído. Ele pode transformar aquele local lá em um refeitório. Não precisa estar construído com tapumes ou com outro tipo de material. Até contêineres pode ser utilizado. Certo? Mas desde que obedeça a legislação. Foi o item 18.7.2 proibia isso, mas agora em 2024, se não me engano, a portaria 1420, 1420, ela já autoriza agora o uso de contêineres.
certo? A propósito, nós tivemos um acidente, um incêndio aí dentro de um container, né? Sim. Então, eu pensei logo, com certeza, existia funcionários nesse local, né? Na hora do incêndio eu não sei se tinha, mas tem que ser analisado se aquele container estava preparado para... Aqui no final de semana, né? Da lanchonete. Qualquer container, pessoal, hoje pode ser utilizado, mas desde que cumpra os itens dessa portaria, a 1420. Que tem uma série de exigências. De exigências, porque, nossa, trabalhar dentro de um container... Tem que ser analisado os riscos físicos, químicos e biológicos. Tem que ter laudo de aterramento, tem que ser feito próprio para ele, e quando não for, tem que ser adaptado a ele. É bem lembrado você mencionar esse caso, porque assim, não dá para falar de precarização sem falar desse tipo de trabalhador, né? Que é aquele que trabalha praticamente na rua. E nós temos aqui em Teresina, não precisa rodar muito não, mas vemos inúmeras situações onde existe um posto de trabalho dentro de container. E principalmente aqui em Teresina, que é Como bem assim, quente, né? Posto de trabalho. Lanchonetes. Xerox eu já vi. Xerox. Se eu não me engano, lá na Raul Lopes tem local que é um container, então tem que ser analisado tudo isso. Então, o empregador se antecipe, procure o pessoal da segurança do trabalho, veja o que tem que ser adaptado, veja o que de documento para ter, para não ser surpreendido aí por uma fiscalização. Então, não existe isso, você realmente precisa. E aqueles trabalhadores, ainda tem outra coisa que eu queria lhe perguntar, que foi uma dúvida que surgiu aqui de um ouvinte. Por exemplo, em obras públicas, aqueles trabalhadores que ficam ali na obra pública, meio-dia, eles almoçando, coitados, na calçada, porque não tem onde almoçar, né? Não tem espaço para eles. Se for uma obra pública, o governo tem como intervir, o governo ou a prefeitura? O tomador do serviço tem obrigação invigilado de fazer cumprir o item 18 e o item 24, ou a NR 18 e a NR 24 das normas regulamentadoras, certo? Então, inclusive o governo do estado tem um setor chamado Sereste, que trata de saúde e segurança do trabalhador. Também está agora fazendo fiscalização com relação ao ambiente e às condições do trabalhador, junto ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho. Mas eles vão fiscalizar para ver se está tudo ok. Então, é obrigação primária do empregador a manter todas as NRs ok, visando a saúde do trabalhador. A fiscalização, quando vai, ela quer encontrar tudo bonitinho. Ela não quer chegar lá e dizer como que tem que fazer. Porque a norma já diz, você tem que dotar teu ambiente de trabalho dessas seguranças, dessas condições ambientais. A fiscalização não é órgão para ser educador. Ele educa, porque ele não quer de cara logo multar o empregador. Mas se for o caso, inclusive multa, embarga, interdita. Então, quem tem que cumprir com essa legislação, primeiramente, é o próprio empregador, é a construtora, é a empresa. Se tiver um tomador, o tomador tem que fiscalizar sob pena de responsabilidade. E a denúncia, só para a gente encerrar, Robert, tem que ser feita onde? Pode ser feito no próprio Ministério do Trabalho, no próprio Ministério Público. Agora, eu sempre digo, tentem tratar a situação de forma administrativa. Claro, seria melhor para todo mundo. Muito melhor. É mais rápido. E os tomadores de serviço que fiquem atentos, porque vocês podem serem responsabilizados. Cada contrato desse tem um responsável pelo contrato. Né? Imagina aí uma morte de um trabalhador dentro de um ambiente desse, um trabalhador cometido de uma doença dentro de um ambiente desse. Como que fica a situação do tomador? Legalmente ele vai ser... Então, todos os contratos, por exemplo, de empresas, de obras, em qualquer lugar que seja, se acontecer algum problema, o tomador do serviço, o contratante, também é responsável. São os dois. E muito importante essa sua informação. E se houver morte civil e criminalmente. É um direito, né, de quem trabalha. Órgãos públicos, tanto federal quanto estadual e municipal. Robert, muito obrigada pelas explicações. O fato de você ser técnico de segurança, isso ajudou muito aqui a gente a entender, né, porque você usou realmente a linguagem correta, mas que é fácil, de fácil acesso para todo mundo. Eu te agradeço muito aqui as informações. Muito obrigada, tá? Estou à disposição sempre.